Vamos lá então. O projeto está criado, a gente pode começar manipulando o formulário. Esse formulário, o que é o formulário? Esse formulário é um formulário gráfico que vai ser apresentado para o usuário, correto? Quer dizer o que? Os componentes que eu colocar aqui na tela, a grande maioria deles vai ser apresentada para o usuário. Então é por aqui, por esse ambiente que eu interajo com o usuário e faço ele enxergar a minha aplicação e verificar o que eu tô e conseguir usufruir daquilo que eu construí para ele. Perfeito? O meu formulário ele vem associado a uma unit, que é o que fica no background dele aqui. Você pode acessar clicando na parte anterior ou mesmo apertando a tecla F12 para poder alternar entre o formulário visual e a unit. O que a unit é? A unit, na verdade, é o código por trás desse formulário. Ou seja, é a partir dessa unit que o Delphi consegue encontrar as especificações de como construir esse formulário e de como ele deve se comportar, quais são os elementos que vão estar acessíveis, o que ele pode fazer, o que não pode fazer. E é nessa unit que eu incluo os meus códigos e eu posso personalizar o nosso formulário, botando outros botões, incluindo procedimentos, incluindo algum algoritmo capaz de fazer a tarefa que eu preciso que o programa faça. Correto? Boa parte desse código você pode perceber que o Delphi escreve sozinho, inclusive esse que está aqui, o próprio Delphi escreveu. Perfeito? Então, a grande vantagem do Delphi é exatamente essa. Se eu não tivesse ele, eu teria que ter escrito a boa parte desse código todinho sozinho para poder chegar a esse resultado que é apenas essa tela em branco. Perfeito? Vamos iniciar então, trocando apenas aqui o capture no formulário. Para a gente poder fazer um programa bem simples, a gente verifica aqui nessa lateral aqui, o Delphi tem o objeto inspector. O objeto inspector é uma pequena janelinha que tem aqui muitas propriedades. Propriedades são todas as propriedades do nosso formulário, que são tamanho, cor, está visível, não está visível, posição, enfim, um monte de coisa. Fonte que vai ser utilizada. Basicamente, vamos utilizar a propriedade capture e a propriedade name. A propriedade name é uma propriedade que acompanha todos os objetos que a gente vai colocar, ou seja, é uma propriedade que sempre é ideal que a gente personalize essa propriedade para que o nosso programa fique customizado e de fácil manipulação quando a gente precisar escrever algum código. Vamos começar então inserindo o nome para esse formulário. Vamos colocar FRM principal. Perfeito? Por que FRM? FRM é uma abreviação que nós utilizamos sempre uma convenção. Não é uma regra, logicamente, mas é uma boa prática de programação usar uma convenção de nomenclatura dos componentes no seu projeto. Ou seja, eu utilizo como convenção que a cada componente que eu coloco, nós vamos utilizar aqui algumas consoantes que signifiquem um nome, que identifiquem o nome do componente. Ou seja, isso aqui é um form. Nós pegamos as três consoantes FRM que tinham nesse nome. E assim eu sei que todo formulário que eu acrescentar e colocar FRM, quando eu precisar acessá-lo, eu começo a digitar FRM e o Delphi me lista todos os formulários poderão ser apresentados. A segunda parte do nome do componente geralmente a gente utiliza um nome que seja sugestivo à função que ele vai ter. Por exemplo, esse aqui é o meu formulário principal, então eu vou colocar principal para você ter uma referência do que ele está fazendo e qual é a principal função dele. O nossa opção Caption, que é outra opção bastante legal. Lembrando o seguinte, que na opção nome é ideal que você não utilize muitos caracteres especiais, como acentos, cedilha, esse tipo de símbolo, tá? Não coloque espaço entre os nomes. Faça um nome bem sucinto e bem simples para o nome do componente, correto? Enquanto no Caption, que é a parte que vai ser apresentada aqui no cabeçalho, na barra de títulos do nosso programa, ele deve ser personalizado de maneira mais intuitiva e mais agradável ao usuário. E aqui sim você pode colocar acentos, colocar símbolos de acordo com que fique mais fácil para o usuário identificar. Formulário principal. Assim fazendo a interação melhor com o usuário, então mais visualmente mais rico para o usuário. Perfeito? Podemos redimensionar aqui o componente, aqui o nosso formulário. Beleza. Vamos deixar esse formulário de lado porque ele vai ser interessante para a gente utilizar depois, correto? Se a gente rodar aqui por enquanto, apertando F9 ou clicando
Nesse Start aqui a gente vai ter o nosso formulário construído, que aqui apenas com a tela em branco, nossa barra de fórmula, nossos botões de maximizar, minimizar e fechar. Perfeito? Vamos tirar o seguinte, para a gente poder fazer, vamos salvar o nosso projeto. Para salvar o projeto eu posso clicar aqui nesse disquetezinho, ou eu posso vir aqui em Save All. Por que Save All? Quando o Delphi cria o projeto, ele cria além do formulário também um projeto como um todo. E como eu não salvei esse projeto nenhuma vez, eu devo salvar ele e vai seguir da seguinte forma. Dentro aqui, minha área de trabalho, vamos criar uma pastinha aqui, ó, Estudo Delphi. Vamos colocar Delphi. Perfeito? Aqui dentro a gente vai salvar. A primeira coisa que ele pede para salvar é a nossa Unity. E a gente perceber aqui atrás, aqui, ó, Unity 1 é o nosso código referente a esse formulário. Então vamos chamar ela de... Eu sei que ela é o principal, vamos chamar ela de U, para dar a ideia de Unity principal. Eu sempre utilizo também a segunda letra do nome composto maiúsculo, o resto geralmente tudo minúsculo. Perfeito? Então, ó, o principal, pode colocar salvar. Surge novamente uma segunda janela. Como eu disse, essa é a primeira vez que eu salvo esse projeto. Então o Delphi pede para poder salvar o projeto também. Tá? Num projeto eu posso ter vários formulários desse aqui, tá? Inclusive outros tipos de formulários que a gente vai ver mais adiante. Mas eu vou ter apenas um projeto, que vai ser o nosso projeto principal, que vai concentrar todos os formulários em um só. Vamos colocar aqui. Se você percebeu, a extensão do projeto é .dpr, tá? Enquanto a Unity do Delphi é .pes. Então, se eu precisar abrir o nosso projeto sem ser por dentro do Delphi, eu vou precisar utilizar abrir o arquivo que tem extensão .dpr, do que é do projeto. Vamos chamar ele aqui de Estudo Delphi. Perfeito? .dpr, posso salvar. Vou perceber que os nossos sketchzinhos ficam apagados, tá? E aqui o Save All fica desabilitado também. Perfeito? Vamos continuar então. Agora a gente deve criar um formulário Data Model. O que é o Data Model? Para a gente poder fazer a conexão com o banco, para a gente poder colocar os campinhos aqui na tela, eu preciso de fazer a conexão com o banco. Para poder fazer a conexão com o banco, o Delphi disponibiliza um novo tipo de formulário, um formulário específico, que tem como principal função agrupar e conter e organizar os componentes relacionados à conexão e manipulação do nosso banco de dados. Nós viemos aqui, ó, em File, New, Data Module, que é um módulo de dados, é um formulário específico para manipular dados, no nosso caso as conexões com o banco. Eu posso vir aqui também em outros, indicar aqui novo, indicar Data Module e apertar OK. O efeito é o mesmo, tá? Apenas porque o Delphi já traz como atalho o Data Model como atalho, que é um formulário bastante comum. O formulário Data Model eu posso ter vários em um projeto só. Às vezes em algum projeto eu posso ter mais de um banco de dados para fazer mais de uma função. Eu posso ter vários bancos de dados para poder organizar, por exemplo, para cada banco de dados. Em alguns projetos onde eu tenho muitas tabelas e ele é dividido em vários setores, em vários departamentos, por exemplo, eu posso, por exemplo, vários módulos, eu posso, por exemplo, criar um data model para cada módulo. Tá? No nosso projeto, a gente tem um projeto bem pequeno, de apenas uma tabela por enquanto, e a gente vai utilizar apenas um data model. O data model de configuração simples, vamos alterar apenas o nome aqui. Da mesma forma, vamos usar a nomenclatura, a regra de nomenclatura usando DM, que é a abreviação de D, data e de módulo, e DM, vamos chamar de dados, porque ele vai manipular nossos dados. Lembrando que esse nome para o data model e para qualquer outro componente, ele pode ser personalizado, tá? Nada impede que você chame o nosso componente de Joãozinho, por exemplo, tá? Ou de Mariazinha, correto? A ideal é que você use um nome padronizado para poder facilitar a programação depois, tá? Ideal você criar. Quando você trabalha em uma empresa um pouco mais maior e mais padronizada, geralmente ela tem um documento que especifica exatamente como deve ser feita a nomenclatura, tá? Dos componentes. Mas se você vai fazer uma produção caseira ou se você está desenvolvendo sua própria identidade de programador, você pode desenvolver a sua maneira de dar nomes aos componentes, correto? O ideal é isso, que você veja as videoaulas, leia as apostilas, consulte seus colegas, faça estudos extras e comece a desenvolver sua própria identidade de programador, tá? A gente costuma dizer que nos cursos de graduação, nos cursos de extensão ou nos cursos que você faz particular,
Nessas escolas você realmente diariamente ganha a instrução, que é como fazer, ele te demonstra o caminho, fala as formas que existem de fazer, e a informação, que é aquela que você vai usar no seu dia a dia, é você que vai construir, levando em consideração o conhecimento que você já tinha, misturado com o conhecimento que você adquiriu naquele curso. Você vai misturar essas duas coisas, construir inteligente, vai desenvolver sua própria identidade e vai abstrair os conceitos que você tem daquele material que o pessoal te passou, para poder construir sua informação, construir os seus conceitos sobre aquele conteúdo e realmente poder aplicar no seu dia a dia, tá? Não adianta você ficar só copiando coisas dos outros, só pesando coisas da internet. Você tem que desenvolver a sua identidade de programador e desenvolver o seu raciocínio de programação também. Perfeito? Renomeando o DM Dados aqui, a gente chamou de DM Dados, é o nosso data model. Nós vamos começar a colocar os componentes.